Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E pessoal, esse vídeo é especialíssimo. A gente falou ontem sobre a Copa do Mundo de 1958 e não tem como não falar sobre o grande personagem dessa Copa. Talvez não no começo dela, era um menino ainda, recém-chegado à seleção, mas a gente não pode deixar de destacar a trajetória e principalmente o personagem que é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Então a gente vai para a vinheta e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre o maior jogador de todos os tempos. De volta, pessoal, e a gente vai falar sobre este momento que é muito importante. A gente está falando sobre a primeira conquista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958, na Suécia. E percebam como, desde esse princípio, dessa empreitada do Brasil, desse momento onde a gente está construindo uma história de futebol que resulta hoje num pentacampeonato e que, quem sabe, ao final desse ano, um hexacampeonato, mas percebam a importância desse menino, de uma grande personalidade, no meio do maior palco do mundo de futebol, que é a Copa do Mundo. Então a gente vai ver um pouco mais sobre quem é o Pelé e principalmente a gente vai analisar, vai ver, vai apreciar os gols dele também, não só na Copa do Mundo, mas ao longo da carreira também, que é sempre muito legal ver gols e ver gols do Pelé principalmente. Então eu vou cortar a tela aqui para vocês e a gente vai direto para o vídeo que conta, um vídeo do Show do Esporte da Bandeirantes, que conta mais sobre a trajetória do Pelé, sobre a vida do Pelé, sobre quem foi Edson Arantes do Nascimento. O que faz um mito se propagar no tempo e no espaço, romper fronteiras e inspirar gerações até dos lugares mais longínquos? Deve ter algum lugar ainda no mundo que eu possa ir e que as pessoas não reconheçam, pelo menos de imediato. Que seriam poucos lugares, porque quase todos os lugares do mundo eu já passei. Pelé, simplicidade em 4 letras, as 2 sílabas mais ecoadas no mundo construíram a autoestima de toda uma nação. Meu nome é mito, já virou mito no mundo todo, é imortal. É brasileiro, né? Quer dizer, mais uma vitória brasileira, né? O Pelé é fartamente responsável pelo amor próprio do brasileiro. O Pelé é a figura brasileira mais conhecida do mundo. Meu pai sempre me falou que não importa o que os jornais dirão no futuro, o Pelé é o melhor. O Brasil ficou pequeno para ele. Privilegiadas testemunhas da história viram o rei virar dono da América. Conquistou o mundo 2 vezes e o respeito dos adversários para sempre. Acho que não há razão fundamentada para duvidar que Pelé foi rei do mundo. Não foi só rei no Brasil. Todos os olhares se voltavam para ele a cada gol, do primeiro ao milésimo. Contra o Vasco no Maracanã, tinha que ser de pênalti. Parece que foi mesmo para o mundo parar, para todo mundo ver. Eu vou fazer, obviamente, aquelas interrupções que vocês já estão acostumados e vale alguns pontos aqui de destaque iniciais. O primeiro deles, a figura do Pelé ultrapassou, e aí tem um documentário, se não me falha a memória, na Netflix sobre ele, que vale muito a pena. Obviamente é um documentário pró-Pelé, ou seja, está contando a história dele a partir dos pressupostos das pessoas que gostam muito dele, e está tudo bem, não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, mas vale a pena você observar aquela trajetória, observar aquele documentário também, tá? E nele, e aqui a gente pode perceber algumas coisas importantíssimas. Uma, o Pelé ultrapassou as barreiras do futebol. Ele deixou de ser um personagem do mundo da bola para ser um personagem da história do Brasil. Então ele ultrapassou essa barreira do ídolo esportivo. Talvez no Brasil ele e o Senna tenham feito isso, que é ultrapassar essa barreira de ser um exemplo no esporte e para passar a ser
um sinônimo de Brasil. Então, para quem acompanha, ou para quem acompanha as entrevistas de treinadores, de atletas, sempre o nome dele é citado lá fora e aqui. Então, assim, é sempre muito importante entender a importância que ele tem para essa figura histórica. Um segundo ponto que também é importante é entender a importância histórica, não só no sentido de futebol, né, no sentido histórico que a gente está colocando da importância dele para o futebol, mas também para a história do Brasil. Ele é uma figura que vem de uma certa linha construída da seleção. Então, lembra que a gente falou na semana passada da Copa de 50? Sobre a gente tentar ser uma grande seleção para o mundo e não conseguir jogando em casa, né, jogando no Brasil. Agora a gente consegue, em 58, ser a grande seleção do mundo. E a gente tem um período de 58, 62 e 70, onde o Pelé está participando das 3 edições, que é fundamental. Ou seja, a gente construiu uma história como o maior esporte do Brasil. A gente construiu uma história onde a gente tinha o potencial de se orgulhar do Brasil naquele momento, através do futebol, e o grande nome daquela geração, né, de 58, 62 e 70, foi o Pelé. Então, ele ultrapassa essas barreiras justamente pela capacidade que ele tem jogando bola e também o quão ele ficou representado por ser o Brasil, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, bora lá voltar depois desses pontos que a gente colocou agora. Pelé e seleção brasileira, as mais lindas páginas já escritas no futebol. 4 Copas do Mundo, 3 títulos e em 70 o apogeu. A Copa de 70 foi a Copa que ele deslanchou. Foi aí que ele mostrou para o mundo quem era realmente o rei. Não havia mais dúvidas de que Pelé era o rei mais poderoso de todos os impérios. Quem mais conseguiria parar uma guerra sem uma arma sequer? Foi 4 de fevereiro de 69. O Santos foi jogar e o que aconteceu? Estava em conflito lá por causa da guerra da Biafra. O empresário falou, não, nós temos uma garantia do tenente-coronel, que é o que toma conta lá. Ele falou que vai parar tudo, já fez um acordo com os guerrilheiros, ninguém vai pegar em arma nem nada. Mas o Santos estava meio receoso, né? Vamos entrar numa boca dessa daí. Aí ele veio livrar aí, tanto é que não teve nada. Mas acabou o jogo, o Santos já se pirulitou, entrou no avião e tirou o time lá pro Congo. Então o Santos, eles fizeram uma trégua, aí o Santos jogou de um lado, jogou do outro, foi embora, depois a guerra recomeçou. Outros desafios estavam por vir. Nova York, 1975. Os Estados Unidos queriam turbinar o futebol do país. A solução, contratar Pelé. Pelé mudou o status do futebol nos Estados Unidos para milhões de fãs, milhões de crianças. Nossas estrelas estão nas principais ligas europeias. Por quê? Porque o jogo cresceu. E por que isso aconteceu? Por causa de Pelé. Com tantos feitos, na década de 80 veio a consagração pela revista France Football, o atleta do século. É o rei, é o maior jogador da história do futebol, é o ídolo mundial, é o ídolo absoluto do povo, quero dizer, que seja no Brasil, na França, na Europa, na Austrália, todo mundo ama o Pelé. Atleta do século, rei do futebol, gênio da bola. Não faltam expressões que exaltam os feitos de Pelé. Um reconhecimento mundial sem precedentes. Isso só foi possível porque o craque foi um fenômeno tão impressionante em campo que até a ciência tem dificuldades de explicá-lo. E olha que vem tentando. Tudo em Pelé parecia perfeito para a prática do futebol. A começar pelo biotipo, com seus 70 quilos bem distribuídos em 1,74 m de altura. Ele tinha um equilíbrio ideal entre as fibras musculares, que são responsáveis por força, potência e velocidade, com as fibras que são responsáveis por resistência. Assim, era possível saltar e cabecear muito acima de seus meros mortais adversários. Você vê que ele sobe em impulsão mais de 1 metro de altura.
Isso está muito acima dos padrões normais. A impulsão média de um atleta de futebol é alguma coisa em torno de 80 centímetros aproximadamente. Maestria para executar movimentos é uma especialidade do rei. Ele inventou um novo jeito de fazer a bicicleta. A gente conseguiu entender que esse contramovimento, esse movimento das duas pernas se cruzarem no ar, favorecia mecanicamente o Pelé estabilizar o corpo e conseguir então uma probabilidade maior de sucesso no chute da bola com o pé direito, por exemplo. O que poucos sabem é que até a estrutura física do rosto de Pelé era um diferencial. O ajudou na visão periférica privilegiada, uma de suas maiores virtudes. Na face do Pelé, você constata que ele tem os globos oculares um pouquinho ou levemente protusos. O que quer dizer isso? Está um pouquinho projetado para frente. Como ele tem esses globos oculares um pouquinho projetado para frente, ele aumenta o campo visual dele. Ele percebia nitidamente que a antecipação que ele podia fazer de uma jogada, ou de um lance, ou às vezes até de uma entrada mais violenta que ele iria receber, ele detectava isso com uma latência de tempo mais curta. Mas é a mente do gênio que merece um capítulo à parte. Pelé conseguia antecipar jogadas como se pudesse prever o futuro. Na realidade, o cérebro do Pelé é um cérebro como o nosso, como qualquer um de nós. Pequenos detalhes na configuração tridimensional microscópica das conexões sinápticas do cérebro do Pelé conferiram a ele uma habilidade motora, uma caracterização do corpo dele no espaço, uma localização do corpo dele e dos outros corpos num campo de futebol no espaço únicos na história. E se você fica abismado com o entrosamento que o rei tem com a bola, pasme, a ciência tem uma explicação também. O Pelé, ele partia com a bola no pé e não havia Cristo que tirasse aquela bola do contato com o corpo dele, porque ele tinha toda a sorte de movimentos que o cérebro tinha desenvolvido para manter o contato e confirmar aquela hipótese que a bola era uma extensão do corpo dele. Pelé, complexas facetas de um rei, o que encantou o mundo, que desafiou a ciência e que agora celebra 8 décadas de uma vida longeva. Mas para quem é eterno, o tempo é só um detalhe. Pessoal, eu vou fazer algumas reflexões aqui, que eu acho que elas são importantes para a gente avançar em alguns pontos aqui dentro do canal, inclusive, porque é sempre muito legal contar com vocês aqui e contar com a reflexão de cada um. Então, eu vou fazer algumas provocações iniciais, que eu acho sempre são muito interessantes. A gente tem que tomar alguns cuidados, com base científica, de entender algumas características. Tá? A gente tem uma lógica de construção, e não é uma crítica a nenhum ponto que foi apresentado, muito pelo contrário, é só uma questão de complemento. A gente tem algumas lógicas de construção que são da seguinte maneira. Dado uma população média, eu entendo a diferença desse atleta para ela, e a partir dessa diferença eu tenho como pressuposto que isso vai fazer com que esse atleta chegue ao sucesso. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o caso das fibras e do balanço das fibras, citados ali, mas a gente pode pegar qualquer outro exemplo que teve ali no vídeo. Ao longo da população, se a gente pegar essa população do mundo, 7 bilhões de pessoas hoje, quantas pessoas não teriam exatamente esse balanço? Uma questão de probabilidade, teria um conjunto de pessoas que teriam esse balanço perfeito ou algo do tipo. Se a gente pegar ao longo de 7 bilhões de pessoas, a gente teria de fato pelo menos uma pessoa que teria este biotipo e essa estrutura física do Pelé. Ao longo de 7 bilhões de pessoas, a gente teria pelo menos alguém que tivesse o globo ocular um pouco mais avançado, que permitiria uma visão periférica. Isso explica o Pelé ser o melhor jogador da história? Não, não explica. Isso explica, por exemplo, que dessa forma eu vou ter o melhor jogador do mundo dado essas condições? Essa é uma boa pergunta. Se a gente basicamente montasse uma pessoa nessas condições, ela seria o Pelé por conta disso? Ou ela seria o Pelé por conta do histórico?
Ela seria o Pelé por conta das vivências, por conta da infância jogando bola na rua, por conta das necessidades e demandas que ele teve ao longo dos jogos, desde criança na rua até chegar no profissional do Santos. Qual que é o aspecto que de fato vai diferenciar? É a fibra? Ou são as vivências? São a construção? É a consciência com que ele joga a bola? É a forma como ele lida com os afetos que ele tem? É a forma como ele constrói uma relação com a bola? É uma forma como ele estrutura o espaço? É uma forma como ele se comunica na ação com seus colegas? O que de fato diferencia? Tudo isso que foi colocado diferencia mesmo. De fato, tem uma série de coisas que podem ser potencializadoras do que ele tem enquanto jogador. Potencializar não quer dizer que você vai tornar aquilo de fato um sucesso. Quer dizer que você aumenta a probabilidade. Pode ser que de fato o globo ocular mais à frente, o conjunto de fibras ou qualquer coisa do tipo tenha feito de fato o Pelé o melhor jogador do mundo ou tenha potencializado isso. Mas é muito provável que a gente só passe a entender o Pelé pela construção da vida dele. E aí a importância de quem esteja aqui e queira analisar o jogo de futebol, de entender para além do jogo. Para além do jogo, eu digo, para a história de vida, para o contexto social, para o contexto de país, para o contexto em que o mundo estava inserido e principalmente como esse atleta se sentiu ao longo dos jogos e como ele foi construindo a persona que permite ele ser considerado hoje o maior jogador do mundo. A gente está no momento hoje do final da carreira de duas grandes estrelas, Messi e Cristiano Ronaldo. Será que os dois têm a mesma composição de fibras? Será que os dois têm a mesma relação com a bola? Será que os dois têm a mesma estruturação de espaço? Será que eles têm a mesma do Pelé? Será que o Pelé tem a mesma do Maradona? Será que o Zico tem a mesma dos dois? Se a gente chegar à resposta que não, talvez seja necessário a gente rever as questões de causa e efeito. Há coisas que vão potencializar, mas é muito provável que eu chegue a qualquer conclusão em diferentes momentos, a partir de diferentes cenários. O argentino que observar o Maradona e o Messi talvez coloque na estatura uma baixa importância. O português que observar o Cristiano Ronaldo talvez coloque na estatura uma grande importância. Talvez a força física ou o tipo de fibra seja muito importante para o Cristiano Ronaldo, para quem for analisá-lo. Mas quando forem analisar o Messi e o Neymar, talvez não seja tanto. Ou seja, a situação muda para cada indivíduo. É menos construção de fórmula e mais reflexão. E mais proposição para o desenvolvimento individual de cada atleta. E o Pelé é um grande exemplo disso, talvez o maior exemplo de todos. E a gente vai passar agora rapidamente pelos gols, né? Pelos gols prometidos. Então, um top 10 aí do Pelé para vocês. Percebam, pessoal, como à época as pessoas que estavam jogando com ele, os demais jogadores, apresentam formas de jogar diferentes do atual momento. Ou seja, a forma como o Pelé jogou e como outros grandes jogadores atuaram passa a influenciar de fato não só uma construção histórica no sentido de caracterizar uma época, mas principalmente uma construção histórica no sentido de evolução. Ou seja, pelo Pelé ter feito o que o Pelé fez, outros treinadores ou outros jogadores tiveram que remodelar a forma como eles pensavam e entendiam o jogo. Através disso se impôs novos desafios e outros jogadores com um talento gigantesco também foram se desenvolvendo para superar esses novos desafios, o que implementou
novas respostas desses treinadores, dos adversários, da forma como você vai enfrentar equipes que tenham jogadores com a criatividade, com a eficiência, com a habilidade do Pelé. Então, assim, é justamente nesse contexto que a gente fala do futebol. Não é único. A gente não consegue determinar a relação de causa e efeito por conta da limitação desse entendimento de relação de causa e efeito. O Pelé não pode ser avaliado, comparado, por exemplo, com o Messi, por um belo motivo. Graças ao que o Pelé fez, coisas aconteceram no futebol a ponto de emergir o Messi. Então, essas coisas que a gente fala que são importantes de entender. Momentos são momentos e cada um vai ser comparado com o momento daquela época. Pelé foi e é um excepcional jogador e principalmente ajudou a toda essa estrutura que tem no Brasil a se desenvolver. Principalmente porque essas 3 conquistas, ou pelo menos essas 2 primeiras de 58 e 62, dão base para um sentimento de orgulho que a gente tem do futebol, um sentimento de confiança que a gente tem do futebol e principalmente essa construção histórica do futebol como o maior esporte praticado no Brasil, ou pelo menos a partir ali dos jogos de bolas com a bola nos pés, passa a ser um dos esportes mais praticados, talvez ali junto com o futsal por conta da estrutura hoje ambiente, mas principalmente a ideia de se jogar futebol, a ideia de uma cultura de futebol passa muito pela construção de sucesso, que é justamente o que o Pelé acabou fazendo com o nosso futebol. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que vocês passem a ver, dão uma olhada lá no documentário do Pelé também, tá? E deem uma olhada também nos melhores momentos, tem muito vídeo bom no YouTube, então é muito legal a gente compartilhar esse momento e também vocês buscarem mais para além desse vídeo, também é legal, beleza? Pessoal, também, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta o vídeo, compartilhe, comente, tudo isso ajuda demais a gente crescer o canal e principalmente, se você tem gostado dessa série com algumas reflexões acerca dos melhores jogadores, os jogadores destaques, vocês têm gostado da série especial das Copas do Mundo que o Brasil chegou na final? Deixa seu comentário aqui embaixo, vai ser muito legal a gente poder trocar uma ideia. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!